que são os principais erros que você vê que as pessoas cometem quando elas tentam criar audiência? Síndrome do hashtag. O que é a síndrome do hashtag? Elas tentarem buscar atalhos na criação da audiência que não seja produzir conteúdo de qualidade. Elas falam, Érico, qual que é a sacadinha que eu boto, o hashtagzinho que eu boto na descrição que vai atrair as pessoas? Érico, como é que eu crio uma audiência de forma rápida? Eu falei, cara, o melhor jeito de você criar a audiência certa é... São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa. O 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo a esse podcast 6 em 7 versão em casa. Esse é o podcast onde a gente discute táticas e estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. E nessa versão especificamente a gente está fazendo de casa. Então o Érico da casa dele e eu aqui da minha casa. E o tema de hoje que a gente vai falar é como criar audiência para fazer o seu primeiro 6 em 7. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Érico, para começar... existe audiência certa e errada quando você está pensando em fazer um 6 e 7 e quer começar a criar audiência? Existe audiência certa e errada? Ou audiência é audiência e pronto? Eu acho que audiência certa é um conceito muito, muito subjetivo. Existe audiência que gera o 6 em 7 e existe audiência que não gera o 6 em 7. Então, eu vou te dar um exemplo mais óbvio. Eu costumo dizer isso. Se a intenção é gerar um 6 em 7 com custo de churrasco, se a sua audiência for vegana, a chance são que você não vai vender. E a chance são que você não vai gerar o 6 em 7. Então, nesse caso, existe uma audiência que não tem nada de errado com ela, é vegana, não tem nada de errado com ser vegano, mas sobre um contexto de churrasco, as chances são que vai ser mais difícil gerar um 6 em 7, principalmente se for um churrasco carnívoro, não um churrasco vegano. Então, a audiência não está errada, ela só está desalinhada com o seu destino que você quer trazer ele. Então, na maioria das vezes, o que eu falo para as pessoas é, define um destino primeiro. O que é um destino? Eu costumo apelidar esse destino de Roma. É um apelido. E eu falo o seguinte, define qual é a sua Roma. Minha Roma é ensinar as pessoas a fazerem churrasco. Ótimo. E aí você começa a produzir uma audiência que está interessada em Roma como um destino. E a sua função com conteúdo, a gente vai falar de conteúdo, vai ser atrair pessoas interessadas em Roma. Então, nessa parte da criação da audiência, isso é importante. Se você vai vender uma viagem para Roma, você quer ter uma audiência de pessoas que têm interesse em Roma, não pessoas que abominam Roma, vamos dizer assim. Então, é importante, defina qual é a sua Roma, porque se a sua audiência não for de pessoas interessadas a Roma, vai ser difícil de vender Roma como destino posteriormente e, consequentemente, vai ser difícil de gerar o 6 em 7. Boa. E você precisa de audiência para fazer o 6 em 7? Precisa, com certeza. A audiência é o seguinte, o 6 em 7 nada mais é que uma venda. Então, em fases, se o 6 em 7 fosse a construção de uma casa, é importante que você faça a fundação da casa antes de construir as paredes, que são o lançamento, ou o produto, que é o telhado, vamos dizer assim. Então, assim, o primeiro passo para você fazer um 6 em 7 é fazer uma audiência de pessoas que estão interessadas em, naquilo que você vai potencialmente vender, que é Roma. Então, sem essa audiência, você não vai ter para quem lançar. Logo, não vai ter para quem vender. Então, sim, você precisa de audiência para gerar um 6 em 7. E você acha que uma copy boa, um lançamento ultra mega bem escrito e bem executado, você acha que isso tem... Isso, como é que eu posso dizer? Você acha que isso resolve o problema da audiência estar desalinhada com o que você vende? Você acha que, não, tipo assim, a audiência está desalinhada, a verdade é, dá para consertar uma audiência desalinhada com uma copy boa, um lançamento ultra mega bem executado? É muito difícil, Hugo. E depende do ultra mega. Vamos dizer o seguinte, para uma pessoa que é vegana, e é vegana há muito tempo, dá para vender um pedaço de carne para ela? Dá. É um uso ideal da sua energia? Não. Você quer vender pedaço de carne para quem come carne.
é muito melhor. Então, se a audiência está completamente desalinhada, é muito difícil que o lançamento corrija esse desalinhamento. Contudo, se você tem uma audiência completamente alinhada, ela está completamente alinhada, o seu lançamento não precisa ser tão bom assim para vender. Né? Se você tem uma audiência de pessoas que amam churrasco, é mais fácil vender um curso de churrasco que não tem um lançamento totalmente ninja do que o contrário. Você tem um lançamento ninja para um curso de churrasco para uma audiência de veganos. Então, a primeira parte de você, para fazer um bom lançamento, é você saber criar uma audiência alinhada com aquilo. Então, com aquilo que você vende, né? Você tem que ter o terreno certo para a semente certa. Você vai plantar cactos na Amazônia? Dá para plantar? De repente tem um super biólogo, super ninja que vai plantar. Mas será que é um bom uso da sua energia tentar plantar cactos na Amazônia? Mesma coisa, tentar plantar um pau-brasil no deserto? Não é um ambiente. Agora, é possível você criar uma redoma e criar condições? Talvez até seja, mas será que deve ser feito? Será que é um bom uso da sua energia? Será que é viável, né? Digamos assim. É possível, mas é viável. Viável? Exatamente. Eu acho que se acertar a audiência, você está com meio caminho andado, sendo bem conservador. É uma casa com uma boa fundação. Exato. Né? As paredes não vão quebrar. Não tem que Ela ser aguenta. Ela aguenta. E aí é uma pergunta que eu já estava aqui, inclusive chegou ao vivo. Como é que você cria uma audiência? O que você tem que fazer para criar uma audiência? Para você criar uma audiência, e aí para você criar uma audiência, você vai precisar de atenção. É o componente básico. Sem atenção, você não tem audiência. E eu vou dizer que a atenção hoje está cada vez mais no digital, principalmente depois dessa crise. Né? As pessoas estão mais no digital que elas estavam antes. Já estavam antes, e agora estão mais ainda. Antigamente, quando a gente ainda podia não estava em isolamento social, que quando a gente está gravando isso, a gente está em isolamento social, a gente ainda já estava no digital, não era incomum você ver pessoas no restaurante no celular, ou no trabalho no celular. Então, as pessoas estão cada vez mais no digital. Então, sabendo disso, você vai tentar, o primeiro passo é você conseguir atrair a atenção da pessoa do digital. E aí que vem a sacada. Não tem como forçar a pessoa a prestar atenção no digital para você. Ela clica em outra app, ela muda de pessoas. Então, não é... Você tem que atrair vendendo alguma coisa que ela quer. Você tem que dar alguma coisa que ela quer, senão ela não te dá atenção. E o que as pessoas fazem no digital? 3 coisas. Elas vão no digital para se comunicar, elas se comunicam lá no digital. E não é uma coisa que a gente está no negócio de fazer plataformas de comunicação. Não vou lançar um novo WhatsApp, Telegram, alguma coisa do tipo. Elas vão para se entreter, também não é meu métier, entretenimento. Ou elas vão para se informar. E aí que vem a sacada. Quando elas vão para se informar, você pode dar uma informação que ajude elas. Então, uma vez que você defina o que é Roma, e uma vez que você defina, começa a mostrar conteúdos que chegam perto de Roma, se a pessoa está interessada em Roma, ela vai tender a ver esses conteúdos. Por exemplo, minha Roma é 6 em 7. Meus conteúdos são focados em ajudar as pessoas a chegarem, acelerarem esse processo do 6 em 7, a contribuir com isso. Quando uma pessoa que aspira ao 6 em 7 vê um conteúdo como o meu, ela tende a prestar atenção. E a atenção dela se torna uma audiência. Quando ela presta atenção várias vezes, ela torna um seguidor, uma pessoa, ou o que a gente chama de audiência. Né? Então, a audiência é criada através de conteúdo focado. A audiência ideal é criada através de conteúdo focado naquilo que você quer levar a pessoa para. Então, a função do conteúdo é criar uma audiência, isso é, atrair a atenção de pessoas que estão interessadas em Roma como um destino. Show! Na sua Roma especificamente. Então, falando de conteúdo, a gente começou a falar de conteúdo. Você falou, a qualidade do conteúdo ela é importante. E então você vai definir o que é a Roma, você vai postar o conteúdo. Simplesmente definir e postar e deixar que esse conteúdo ele seja distribuído de forma orgânica é o bastante para você? Ou enfim, você acredita numa distribuição paga para poder criar audiência? Aí é uma coisa interessante. A gente tem que entender, para te responder essa pergunta, eu tenho que entender sobre como funcionam as mídias sociais, como é que elas ganham dinheiro.
E é mais ou menos assim. Primeiro, elas, né, provêm um software para a gente distribuir informação. Aconteceu com o Instagram, Facebook. E no começo, eles distribuem para todo mundo que os segue. Quando o tempo vai passando, para essa pessoa pagar os boletos deles, eles vão distribuindo para só uma porcentagem. Isso é, o seu conteúdo não aparece no feed de todo mundo que te segue. Não faz isso. Para aparecer, você precisa pagar. E quanto mais tempo passa, quanto maiores as redes ficam, mais você vai tender a precisar pagar para esse conteúdo aparecer. Faz sentido até aqui? Faz sentido. Então, o Instagram, se ele mostra para X pessoas, mês que vem vai tender a mostrar para menos. No ano que vem vai tender a mostrar para menos. Então, por quê? Porque o Instagram, o Facebook tem que pagar boleto. Né? Ele tem um escritório, é assim que ele ganha dinheiro, e nada de errado com isso. Né? O software é de graça, se eu estivesse reclamando, não usava. Mas eu entendendo que cada vez mais a distribuição orgânica vai ser melhor, é importante eu entender como eu faço para que eu consiga distribuir o meu conteúdo e que isso seja economicamente viável para mim. Porque se eu distribuir o meu conteúdo e isso fizer vazar dinheiro da minha empresa, isso for um incentivo que tira a caixa da minha empresa, eu vou distribuir menos. Então, o que acontece? Eu, na fórmula e nessa jornada do 6 em 7, eu aconselho você sim aprender a investir, né, com conteúdo com distribuição paga, ou como a gente chama de impulsionamento. De verdade. Contudo, mesmo que você não tenha dinheiro, e para isso você vai precisar da tática montinho montão. O que é a tática montinho montão? Só para... Imaginei que você ia me perguntar. A tática montinho montão é o seguinte, é você imaginar o seu negócio, né, o seu negócio digital, e alimentar esse negócio digital com um montinho. Um dinheiro que seja pouco para você. Esse montinho vai ser usado para distribuir o seu conteúdo e captar lead, que de repente é tema para uma outra live. Mas vamos lá. E ao colocar esse montinho, você vai colocar lá e espera que uma vez que você alimente essa máquina, esse negócio com esse montinho, depois de um lançamento, você vai gerar um montão. O que é um montão? Montão é uma quantidade de dinheiro que é maior que um montinho. Então, o que vai acontecer? Você vai sair depois de um lançamento com um montão. Isso vai aumentar o seu caixa e vai aumentar a sua capacidade de investir no seu próximo lançamento, no seu próximo ciclo. Aí você vai investir um montinho no próximo ciclo, sendo que esse montinho é maior que o montinho anterior. Por quê? Porque você já ganhou dinheiro e você decidiu reinvestir parte. Quantos por cento? Depende da sua vontade de crescer. E aí você vai tender a gerar um montão. Se você estiver lançando bem, se você estiver seguindo direitinho, se você já tiver masterizado os conceitos, você vai tender a ter esse montão. E aí você vai constantemente criar um caixa que você não tinha, mas agora tem, pelo montinho montão, que vai te dar a capacidade de sobreviver numa era onde cada vez mais se distribui menos conteúdo organicamente, isso de graça. A maioria das pessoas reclamam que cada vez menos conteúdos são distribuídos de graça. Para mim, isso não faz nenhuma diferença, porque eu aprendi a navegar no conteúdo pago. Eu aprendi a gerar meu montinho, montão. Uma vez que eu gero montinho, montão, eu não preciso mais necessariamente do meu conteúdo ser distribuído gratuitamente. E o fato dele ser a pequena porcentagem que é distribuída gratuitamente, eu chamo de bônus. Mas não é o que move a minha empresa. Porque eu aprendi a navegar nesse mundo do tráfego pago. Então, quando eu ensino a fórmula, eu ensino a distribuição paga. Eu acredito que no longo prazo é o que vai fazer com que as pessoas sobrevivam. Porque no longo prazo, a tendência que eu acredito é que cada vez mais conteúdos vão ser menos distribuídos para que o Instagram, o Facebook possa pagar os salários das pessoas que trabalham lá e expandir como empresa. Com certeza. E é muito louco para mim quem reclama disso, cara. A pessoa reclama de ter que pagar para distribuir. E é muito louco para mim por dois motivos. Primeiro, por mais que você tenha que pagar, nunca antes na história da humanidade foi tão fácil fazer, mesmo pagando, nunca foi tão fácil, não, nunca foi tão barato fazer com que a sua mensagem fosse distribuída. Antigamente, antes de Facebook, YouTube, cara, vai tentar fazer isso na televisão, ou rádio, ou revista. Era absurdamente caro. E não era só para ir, cara, televisão, até onde eu sei, não é só você chegar lá pagando, não.
Você tem que ter a agência que intermedia. Cara, nunca foi tão democrático e barato distribuir seu conteúdo. E a segunda razão é, toda vez que uma pessoa reclama, deveria a pessoa, pra gente, né? Toda vez que eu vejo uma pessoa reclamar, em teoria é uma boa notícia, porque o fato de você ter que distribuir para poder escalar seu negócio, fazer ele crescer, fazer ele andar ali no longo prazo, significa que criou uma barreira de entrada. Então, para quem aprende, você está navegando num terreno, digamos assim, com muito menos concorrência, com muito menos, sei lá, concorrência mesmo. Então, se você aprende isso, o fato de cada vez mais ser necessário pagar para distribuir conteúdo é uma ótima notícia. Porque a maioria da galera vai reclamar. E aí você quer ser a pessoa que fica lá reclamando, ou você quer ser a pessoa que está do outro lado, que aprendeu e que vai navegar numa era aí que nunca antes na humanidade, na história da humanidade, a gente teve. E a gente reitero isso, que o que você falou, reitera um dos princípios pelos quais a gente vive e age. O problema é a solução. O problema, vou ter que pagar para divulgar meu conteúdo. É a solução. É isso que vai te dar o diferencial, porque a maioria das pessoas vão encalhar aí. E uma vez que você aprende a navegar o problema, ele passa a ser uma solução. O fato de você ter que pagar faz com que menos pessoas concorram comigo, porque menos pessoas se dão o trabalho de aprender a forma, do que pessoas que se dão o trabalho e a energia de aprender a forma, né? Então, o que acontece? O problema nesse caso, o obstáculo vira a solução. Boa, muito bom, cara. E existe algum gatilho mental mais certo, mais eficiente para poder criar audiência? Para usar nos seus conteúdos e criar audiência? Eu acho que essa pergunta eu vou me recorrer da minha analogia. Existe alguma música mais eficiente, alguma nota mais eficiente para criar uma música? Eu não acho que os gatilhos mentais, eu reforço isso o tempo inteiro, e é uma pergunta que vem muito para mim. Eu não acho que os gatilhos mentais funcionam bem em isolamento. Do mesmo jeito que eu não comparo se dó é melhor que ré. Eu acho que os gatilhos mentais, reforço, funcionam quando em sequência, espaçado de certa forma, assim como uma música tende a gerar o seu impacto maior, dependendo da sequência das notas que você usa e do espaçamento. Então, os gatilhos mentais é a mesma coisa. Para conteúdo também. É o conjunto, é o time que gera o resultado. Para mim, alguém perguntar qual que é o melhor gatilho, soa no meu cérebro para alguém me perguntar, Érico, qual a melhor nota musical? Não sei. Elas em isolamento pode até funcionar para uma campainha ou alguma coisa assim, mas não é o ponto. Existe muito mais quando você aplica dimensionalidade, sequência, espaçamento e tempo, é aí que o gatilho mental ele vive o seu potencial, ele chega a expressar o seu potencial. E sim, você deve colocar gatilhos mentais no seu conteúdo. E sim, você deve procurar sempre fazer. E isso é uma coisa que até veio de uma sugestão sua, de um insight seu, que fala que é o seguinte, gatilho mental, assim como música, vem com prática. Não adianta você só saber a teoria da música, não te torna um bom músico, você tem que praticar. Então, o seu conteúdo e a criação da audiência é uma oportunidade de prática quase que diária, se você produz diariamente. Exatamente. Todo conteúdo é uma oportunidade para você treinar os gatilhos mentais, a sua forma de persuadir. Então, todo conteúdo é uma oportunidade. Só voltando, quando a gente estava falando de distribuição paga, é uma pergunta que a gente tem aqui da audiência, não que chegou ao vivo agora, mas que já estava pré-selecionado aqui, que é, quando a gente fala em distribuição paga, existe no mercado a atividade de comprar seguidores. Quando a gente fala de distribuição paga, comprar seguidores estaria dentro disso? Quando eu falar em distribuição paga, englobaria comprar seguidor também, na sua opinião? Cara, o que significa comprar seguidor, Hugo? É porque, eu não sei, sobre esse contexto, na sua opinião, o que significa, e eu vou pedir só para esclarecer, para poder responder. Na sua opinião, o que significa comprar seguidor? O que eu entendo por comprar seguidor é o software, esses softwares que você paga, assinatura, sei lá o quê, se é licença, se é assinatura, enfim,
que saem seguindo a galera, para a galera te seguir de volta e esse tipo de coisa? Então, tá bom. Então, sobre esse contexto, eu vou falar assim, comprar seguidor significa investir dinheiro para que alguém te siga, não necessariamente pelo seu conteúdo. Isso. Então, tá bom. Não recomendo fazer isso. Por quê? Porque se você tiver, por mais que se eu tiver 1 milhão de pessoas que me seguem não necessariamente pelo meu conteúdo, eu não sei se eles vão estar interessados em Roma, na minha Roma. Isso vai fazer com que quando eu lançar, eu tenha uma falsa impressão de sucesso. Eu tenho uma falsa impressão que eu tenho uma audiência que está interessada em Roma, como na verdade pode estar interessado, pode não estar. É tipo, o cara, se você vende um curso de churrasco, as pessoas não estão te seguindo porque elas estão gostando de churrasco ou do seu conteúdo. Elas estão te seguindo aleatoriamente. Então pode ter gente vegana ou pode não ter. No meu caso, ter gente carnívora que não gosta de fazer churrasco, por exemplo. Não gosta só de comer. Exatamente. Outro exemplo, eu vendo 6 em 7, que é uma forma de empreendedorismo. Se eu comprasse seguidor, eu ia ter muitos seguidores que não estão interessados no 6 em 7, estão interessados em prestar concurso. Nada de certo ou errado prestar concurso, mas não é empreendedorismo, é outra aspiração, só outra energia. E eu tentar vender um curso de empreendedorismo para quem realmente quer prestar concurso não funciona. Então, quem quer prestar concurso, quer prestar concurso. Quem quer empreendedorismo, quer empreendedorismo. Existe uma pessoa que quer os dois? Existe, mas um cara que é hardcore, raiz de concurso, ele está preocupado com a Constituição Federal hoje, com matemática. Quem quer fazer 6 em 7 está preocupado com marketing digital. Então, a compra de seguidor gera esse potencial problema, geração de uma audiência que não necessariamente está alinhada. E isso passa a ser um peso morto no seu barco. Então, se você tem um barco que é de A para B, em vez de ser um motor, uma audiência alinhada é um motor para o barco. Uma audiência desalinhada é você colocar saco de cimento naquele barco. Vai diminuir a velocidade de andar no barco. É um quiçá jogar uma âncora. Porque, é melhor ter uma audiência menor e alinhada do que uma audiência com muito peso morto. A audiência desalinhada é uma das piores coisas que você pode ter, porque ela vai manchar a audiência. E aí, mais tecnicamente falando, quando você for usar essa audiência para, por exemplo, fazer anúncios, para poder executar um lançamento, cara, vai estar tudo sujo. Parece que é tipo usar água suja para lavar roupa, sabe? Você vai tentar lavar roupa com água suja. E aí você não vai saber se o seu processo está certo ou errado, né? Exato. Não vendeu nada. Qual que é o problema? Audiência ou oferta? E é foda, não vai dar para saber, porque é isso. Você vai ter uma audiência suja ali no meio, né? Vamos dizer assim. Audiência desalinhada com o que você vende. Então, comprar seguidor, na minha opinião, sobre essa ótica que a gente definiu aqui, é o pior investimento, pior tiro no pé que você pode fazer no seu negócio digital. Eu não consigo... é a melhor analogia, tiro no pé. Eu não consigo pensar em nada que seja pior, assim, fazer do que para o seu negócio do que fazer isso daí. E já que a gente está falando em tiro no pé, fora isso, né? Isso é um caso muito extremo, mas o que são os principais erros que você vê que as pessoas cometem quando elas tentam criar audiência? Procurar o hashtag, síndrome do hashtag. O que é a síndrome do hashtag? Elas tentarem buscar atalhos na criação da audiência que não seja produzir conteúdo de qualidade. Elas, Érico, qual que é a sacadinha que eu boto, o hashtagzinho que eu boto na descrição que vai atrair as pessoas? Então, busca pelo hashtagzinho mágico. As pessoas falam, Érico, como é que eu crio uma audiência de forma rápida? Eu falei, cara, o melhor jeito de você criar a audiência certa é com o conteúdo, porque o conteúdo não só cria audiência, mas ele filtra a audiência. E não é só criar, é criar e filtrar. Você quer atrair a pessoa que está interessada e quer desatrair a pessoa que não está. E nada melhor do que com conteúdo, porque tempo é aquilo que as pessoas mais valorizam hoje. É tempo e dinheiro. É uma das coisas que tem maior valor na sociedade. Você não gasta tempo naquilo que você não está interessado. Então, quando você publica o conteúdo, a pessoa vota com aquilo que ela tem de maior valor naquele conteúdo, que é tempo. Não é nem se ela te segue ou não, é quanto tempo ela gasta com você.
Eu estou pouco me importando ultimamente se a pessoa me segue ou não. Estou mais importando com o tempo que ela gasta comigo. Tem muita gente que gasta muito tempo comigo que não me segue. Por quê? Porque simplesmente vai lá todo dia e acessa meu conteúdo. Não precisa ser notificado. Reza a lenda que até as próprias plataformas, né, hoje elas levam isso muito mais em conta do que se a pessoa é seguidor ou não, para mostrar as suas publicações no feed delas, né, na página. Não reza a lenda, eu sou capaz de afirmar que é verdade, eu sou capaz de falar para vocês um teste para vocês comprovarem isso. Vai lá e segue fulano, tá? Segue fulano, que publica todo dia. Aí você clica lá em seguir. Aí, um Beltrano, você não segue não, tá? Você não segue, mas assiste o conteúdo, uns 3 ou 4 vídeos dele de cabo a rabo. No dia seguinte, ou no mês seguinte, vai lá no YouTube e vê quem que aparece mais para você. O fulano que você seguiu, mas não consumiu o conteúdo, ou consumiu um pouco conteúdo, ou o Beltrano que você consumiu o conteúdo. Mas não seguiu. Mas não seguiu. Não assinou o canal lá, né? Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu entro no meu YouTube, às vezes tem cheio de videozinho de criança. E eu não sigo ninguém que tem videozinho de criança. Eu falei, cara, por que tá aparecendo isso pra mim? Um dia isso veio pra mim. Ah, o meu filho entrou no meu YouTube, desenho animado, né? E acessou. E a gente não segue, mas ele aparece às vezes mais do que as pessoas que eu sigo. Eu fico bravo assim, às vezes. O YouTube escuta mais aquilo que você faz, isso é, aquele conteúdo que você consome, por exemplo, do que aquele conteúdo que você segue. Não é seguir, é o tempo. Exato, cara. E como é que eu vou saber se a minha audiência tá... É uma pergunta que chegou ao vivo aqui, tá? Como é que eu vou saber se a minha audiência... Tem algum termômetro, algum indicador para eu saber se a minha audiência ela tá alinhada com o que eu vendo ou não? Olha, o termômetro ideal é um termômetro que você vai ter de 2 em 2 meses, que é o lançamento. O lançamento ele vai te dar uma noção disso. É difícil, o melhor termômetro para você saber se a audiência está alinhada ou não, é o que você publica. E é por isso que eu enfatizo o tempo inteiro. Define uma Roma. Porque se você não sabe o que é a sua Roma, isso é o seu destino, o seu 6 em 7, aquilo que você promete, você não vai produzir conteúdo que leva a Roma. Porque você não sabe o que é Roma. A estrada só pode saber o que é, só pode levar até a Roma se você está claro onde Roma está. Então, primeiro passo, se você 100% sabe o que é Roma, tem clareza do que é Roma, e toda vez você se pergunta se o seu conteúdo leva mais perto de Roma, as chances são que você está construindo uma audiência alinhada. A certeza vem no lançamento. Mas a probabilidade vem na sua posição. Você consegue pensar em alguma outra maneira de saber se a audiência está alinhada ou não? Não. Você só vai saber... Eu sempre falo, primeiramente, tem o bom senso, tanto seu quanto você perguntar para alguém que também, sei lá, tá nesse mundo digital. Cara, olha só, isso que eu vendo, isso é o tipo de conteúdo. Faz sentido para você? Então, a primeira coisa é tão louco isso, parece uma coisa boba, mas muitas vezes a pessoa não para se... Cara, a pessoa sai fazendo conteúdo loucamente e ela não para se perguntar. Não, peraí, deixa eu ver. Eu vendo 6 em 7. Esse vídeo que eu postei hoje aqui, ajuda a pessoa? Esse vídeo que eu postei, ele vai atrair só as pessoas que querem fazer o 6 em 7? No nosso caso, né? Ou não? Se a gente, sei lá, teve uma época que sei lá, você começou a postar conteúdo e às vezes você falava de mentalidade. E aí o conteúdo de mentalidade, ele dava muita atração. Mas a gente... usando o bom senso, e isso durou um certo tempo, até a gente parar e pensar, não, peraí, quem quer fazer 6 em 7 precisa de mentalidade? Precisa, mas olha só, este conteúdo, todo mundo, na verdade, precisa de mentalidade. Então, esse tipo de conteúdo, e isso foi bem no bom senso mesmo, não está atraindo só quem quer fazer um 6 em 7. Ele está atraindo, vamos supor, aí o anti-6 em 7, sei lá, um concurseiro, a pessoa saber que ela precisa perseverar diante das dificuldades e tudo mais, ela se atrairia por esse tipo de conteúdo. Então, foi uma coisa que a gente pensou. Então, primeiro, tenha o bom senso. Agora, a prova de fogo é quando você faz um lançamento.
E a prova de fogo antes do lance, tem uma coisa que, tipo assim, quando você decide fazer um lançamento e começa a executar, dá para meio que saber, tem um outro indicador que diz se a sua audiência está engajada ou não, antes de você abrir o carrinho e vender. Que é, toda vez que você vai fazer um lançamento, você tem que construir uma lista de e-mails das pessoas que estão interessadas em participar daquele lançamento. Para construir uma lista, o que você faz, né? O que normalmente a gente faz? Você começa a rodar anúncios convidando as pessoas para poder participar do seu lançamento. E aí, isso é um outro termômetro. As leads que você está gerando, ou seja, as pessoas, elas estão respondendo a esse convite? Se elas não estão respondendo, e quando elas não respondem, duas coisas, isso se traduz em duas coisas, né? Você começa a gerar pouca lead e ela fica muito cara, acima do preço que você deveria pagar. E isso, depois vai ter um podcast só para falar disso, geração de leads, criação de lista. Mas essa criação de lista, essa geração de leads muito ruim, ela já é um outro indicador que indica que provavelmente essa audiência que você achava que estava super engajada e alinhada com o que você vende, não está. Por quê? Você está fazendo um lançamento, um evento para ela gratuito, e nem disso ela quer participar. Nem do de graça. Imagina pagar. Então, enfim, essa é um outro... Mas a verdade existe o bom senso, na minha opinião, mas é só quando você começa a fazer um lançamento, tanto executar no período de construção de lista e tudo mais, quanto quando você abrir o carrinho e vender e ver se vendeu ou não, que você vai realmente saber. E quanto mais você lançar, mais você vai saber. E não é só com o lançamento que a vida é assim, não. Nadar é assim, você pode aprender a teoria, você pode... Enquanto você não cair na água, você não sabe o quanto aquilo está te ajudando. E o quanto você tem que ajustar. Dirigir é a mesma coisa. Ler um livro, 2, 3, 4, enquanto você não entrar no carro, Exato. você vai saber o que é entrar no carro. Enquanto você não pegar trânsito de verdade, né, uma coisa é você entrar no carro num estacionamento, num ambiente de treino, mas enquanto você não pegar no trânsito de verdade, você não sabe se você sabe dirigir. De verdade. Exato. Alguém buzinando atrás de você. Exato. Situações, algo inesperado. Enquanto você não entrar na vida real, várias vezes isso não acontece. A música é a mesma coisa, estuda música. Enquanto você não pegar no violão, enquanto você não fizer um show ao vivo, você não sabe o que é fazer um show ao vivo. Então, é muito isso. Lançamento é muito como música, como direção. Exato. E quanto tempo você acha que demora para poder construir uma audiência para fazer um 6 em 7? Você consegue estimar isso daí? Depende da... Eu já vi gente construindo audiências com vídeos virais de, sei lá, em questão de dias. Porque o conteúdo era tão bom que ele se espalhou e virou viral e isso. A maioria das pessoas demora um pouquinho. Eu imagino que, assim, para uma pessoa normal, eu chutaria cerca de 4 a 8 semanas, mais pro lado da 8. Demora. Exato. Agora, vale a pena? Na minha opinião, vale. Um 6 em 7, na minha opinião, é uma coisa que você não esquece. Uma vez que você construiu, você vai aproveitar daquela audiência por muito tempo. Mas eu acho que 8 semanas é um bom tempo. Um bom tempo médio para se esperar, para ter a chance de se esperar, construir uma audiência para você fazer um 6 em 7. Na minha opinião. Agora, tem gente que faz isso muito mais rápido. Tem gente que faz um 6 em 7 nos primeiros 3 semanas. Por quê? Porque o conteúdo está bem alinhado, ele está fazendo 300% do que eu falo para o cara fazer, e não só 100%. Né? Então, é isso. Mas eu acho que 8 semanas é um bom tempo. É um bom tempo. Esse tipo de pergunta é meio... É a típica pergunta sem resposta, porque isso é mundo real. Isso que a gente vive, você empreender, você fazer conteúdo, você lançar, é mundo real. No mundo real, existe tanta variável que não tem como você chegar e montar uma fórmula. Tem que ver, cara, a pessoa ela tá entrando num mercado que tem alta demanda, pouca concorrência, ou alta demanda, alta concorrência, baixa demanda, muita concorrência, baixa demanda, pouca concorrência, tração, tem demanda reprimida, não tem. A pessoa, ela é muito louco.
É muito louco. É muita variável. É muita, né? É tipo você perguntar, quanto tempo demora para construir uma casa? Ué, depende da Depende casa. da casa, depende de quem está construindo. Depende de onde a casa é. Se é no pico de uma montanha, levar material vai ficar mais difícil. Exato. Tamanho, a complexidade. Há casas e casas. Quem é que está construindo? A pessoa já construiu casa antes? Não construiu? Ela nunca construiu, mas já fez engenharia? Não, nunca construiu, nem fez engenharia. Tem muita variável. Exato. Mas E o que algumas a gente... variáveis, é muito louco, algumas variáveis estão na mesa, tipo um jogo de pôquer. Algumas cartas já foram viradas, mas algumas cartas só vão ser viradas quando você entrar no mercado. É tipo quando nadar, você não tem como você pagar para ver, né? Se você nunca nadou, você não sabe o que você ainda não sabe. Cartas vão ser viradas no mercado. Então, por isso que o melhor jeito de prever quanto tempo vai levar é histórico. Exato. É histórico daquele mercado. Então, se alguém tem um histórico naquele exato mercado, com você como piloto, você vai ter um bom histórico, mas a maioria das pessoas não começa com histórico. Então, por isso que demora 7 lançamentos para você fazer um 6 em 7. Porque os primeiros lançamentos vão te dar histórico e referência para você ajustar. E agora, uma vez que você faz o 6 em 7, você não desfaz, você não esquece, as pessoas continuam fazendo, mas é isso, esse histórico precisa ser criado e ele vem nos 7 primeiros lançamentos. Exatamente. Em média ali, né? Pelo que a gente vê. E aí tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que demora um pouquinho menos. O fato é, quem aprende, cara, vale muito a pena. Quem aprende não esquece. Não esquece. Pergunta, essa é uma pergunta que sempre vem aqui também, ela veio ao vivo. Eu irei efetuar um lançamento de um expert, iniciando do zero. Para gerar audiência, será melhor criar mídias sociais com o nome do expert ou já criar com o nome da possível empresa que a gente vai criar juntos? Tanto faz. Eu já vi gente fazendo 6 em 7 com o nome da empresa, eu já vi gente fazendo 6 em 7 com o nome. Esse é o menor dos seus problemas. Das variáveis. Porque não seja com o nome da empresa ou com o nome do expert, a chance são que a única pessoa que vai falar lá é o expert. Vou te dar um exemplo. Geração de valor do Flávio Augusto. Quem publica lá é o Flávio Augusto. Geração de valor é o Flávio Augusto. Uhum. É o apelido daquela publicação do Flávio Augusto. Sim. Então, podia chamar Flávio Augusto ou geração de valor. Não faz tanta diferença, assim, na minha opinião técnica. Agora, se tem multi-experts fazendo, aí você vai escolher uma empresa. Por exemplo, Empíricos. Empíricos tem muitos multi-experts. Mas tanto faz nesse começo, na minha opinião. O Asvide é chato para quem não quer aprender a interpretar balanço de empresa. Mas para quem está interessado e está investindo, ele é muito legal. É um bom exemplo. Exatamente. Exatamente. Cara, foi na veia. Nada a acrescentar aqui do que eu tinha notado. Para a última pergunta, eu vou trazer aqui. Normalmente você fala de 2 tipos de conteúdos, né? Os conteúdos raízes e os Nutellas. E tem um episódio de podcast só falando de raiz e Nutella. Mas só para dar uma breve explicação para poder contextualizar. Geralmente, conteúdo raiz é um conteúdo de uma duração maior, onde você aborda com mais profundidade um tema. E o conteúdo Nutella é um conteúdo mais curto, mais fácil de ser consumido, onde você aborda com menos profundidade um tema, só que você aborda de uma forma mais rápida. Na verdade, aí a pergunta... eu vou dizer que não. Tem um erro de definição aí. Diga. Um conteúdo Nutella não é só um conteúdo que eu abordo mais rápido. É um conteúdo que é um pedaço de um raiz. Porque eu poderia criar um conteúdo Nutella sem ser um pedaço de um raiz. Não, o conteúdo Nutella é um pedaço do raiz. Do mesmo jeito que os melhores momentos do raiz. Então, se você tem um conteúdo raiz, que é um jogo de futebol, o gol é um conteúdo Nutella. Os melhores jogadas, os melhores momentos. Então, você não produz um gol ensaiando, você tira, o conteúdo Nutella é tirado do raiz. Ele tem que ser derivado, ele não é produzido, ele não é criado. Perfeito. É editado. Show. Cara, obrigado. Obrigado por trazer mais clareza ainda na definição. Então, diante dessa definição,
qual dos dois conteúdos é melhor para criar audiência? O Raiz ou o Nutella? Se eu tivesse... enfim, qual dos dois é melhor? Vamos levantar essa discussão aí. Eu vou dizer que o Nutella tende a tornar a sua audiência maior. E o Raiz tende a aprofundar o seu relacionamento com a sua audiência. Vamos supor que a sua quantidade de pessoas que você pode chamar de amigos, né, seja X. Tem pessoas que são mais amigos que outros. Tem pessoas que a profundidade da amizade é muito maior. Então, conteúdos raízes aprofundam o relacionamento. Não expandem a quantidade de... E o conteúdo Nutella tende a expandir. Então, o Nutella, ele é igual o queijo goiabada com raiz. Ele funciona melhor em combinação. O Nutella expande a audiência, traz bastante gente interessadas, mas não tão profundamente relacionadas, e o Raiz aprofunda esse lançamento. Eventualmente, você quer pessoas com um relacionamento mais profundo com você. Você quer uma grande quantidade, mas pedir para a pessoa que não tem contato nenhum com você, investir horas com você num conteúdo raiz, é pedir demais na maioria das vezes. Então, você tem que dar amostras, pedaços, para ela se interessar, eventualmente entrar no conteúdo raiz. Esse conteúdo que a gente está publicando agora, o Podcast 107, é um conteúdo raiz. E ele é um conteúdo que dura mais de meia hora. E para uma pessoa que ainda não está acostumada com Érico, talvez seja pedir demais para ela escutar meia hora. Então, ela começa com os conteúdos Nutella, com os melhores momentos. Eventualmente, ela fala assim, nossa, eu queria ouvir mais, eu quero mais. E ela vai tender a entrar no raiz. E um consumidor de conteúdo raiz tende a não voltar para o Nutella. Ele gosta mais de raiz do que de Nutella. Então, o Nutella é uma introdução à raiz. Se você publicar só raiz e não Nutella, sua audiência vai ficar muito profunda, porém muito pequena. Não é ideal. Se você só produzir Nutella e não raiz, sua audiência vai ficar muito grande e superficial. Também não é ideal. Então, você produzindo um balanço de conteúdo na raiz Nutella, você tende a ter um certo balanço entre a expansão da audiência e a profundidade da audiência. É a famosa sinergia quando 1 mais 1 é 5, né? Cara, a sinergia do Raiz e Nutella é uma coisa fantástica. Exatamente. É o que a gente viu. É que nem a sinergia das notas musicais. Funciona melhor quando combinado em uma certa proporção, um certo tempo. Exato. Não é só a soma de sons, é uma coisa, cara, é uma coisa diferente. Que emociona, enfim. E o Raiz e Nutella também, não é só mais audiência, é mais audiência com mais profundidade e uma sinergia incrível. Então não tem melhor nem pior. O melhor é a sinergia entre as duas coisas. Cara, show de bola. Esse aí, então, foi o nosso episódio de hoje de como criar uma audiência para você chegar no seu primeiro 6 em 7. É isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.